E a gente começa com um tema que foi pedido, muito pedido pelas nossas meninas, depressão. Só que eu achei muito legal que alguém sugeriu assim, Clau, fala da depressão com o preconceito. Realmente, gente, reconhecer que depressão é uma doença é muito importante. E esse preconceito faz com que essa doença pareça frescura, né? Tem muita gente que debocha. E isso atrapalha, porque tem muita gente que com vergonha, por conta do preconceito, não busca ajuda. Então a gente hoje vai conversar sobre tudo isso. E para nos ajudar, eu recebo hoje um psiquiatra maravilhoso, que é o Dr. Márcio Bihardt. Já esteve com a gente muitas vezes e nos ajuda sempre. Ele é especialista em transtornos do humor do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, da USP, professor da pós-graduação da Faculdade de Medicina da USP e alguém que entende bastante desse assunto. Seja bem-vindo. Uma alegria te receber, viu? Te convidar para sentar ali e a gente trata desse assunto, que é um absurdo, que ainda em pleno ano de 2018 as pessoas tenham esse preconceito com a depressão. Mas a gente ouve depressão, coisa de rico, frescura. Você deve ouvir isso no consultório, né? É impressionante como em 2018 as pessoas ainda acham que a depressão é uma doença de caráter, de fraqueza, como se fosse uma opção da pessoa por não agir de uma forma normal, né? Mas eu acho que a gente está vivendo uma época muito interessante para isso, que nos últimos anos se descobriram muitas evidências que provam exatamente o contrário, que é uma doença física, é uma doença do corpo, é uma doença de uma desregulação de vários sistemas que acaba impactando nas mais diversas funções do nosso organismo, né? Não é uma escolha. De jeito nenhum. Isso é importante frisar. De jeito nenhum, não está relacionada a onde foi que eu errei, o que foi que aconteceu. Isso aí é uma desregulação do corpo em função de vários motivos que a gente pode discutir, mas dentre eles o efeito pós um período estressante, né? Alguns organismos desregulam, simplesmente assim. Então, por exemplo, a pessoa passou por um trauma, uma situação de insegurança, um assalto, um sequestro, a perda de alguém, a perda de um emprego, isso tudo pode desregular o organismo e causar uma depressão? Evidentemente, sem dúvida nenhuma. E mais, isso varia muito de pessoa para pessoa, né? O sofrimento ele é muito relativo, né? Como você deu exemplos bastante sérios, né? Fortes, né? Assalto, sequestro, guerra, mas muitas vezes é um fato muito menor, que chega e mexe com a pessoa de um jeito que serve como start de um processo depressivo. Menor até mesmo numa fala mal recebida, mal interpretada. Exato. Às vezes uma notícia, faleceu um animal de estimação, uma coisa pequena, parece pequena, né, perto desses outros acontecimentos, mas serve de início para um quadro depressivo várias vezes. A gente tem um quadro para você entender um pouquinho o que vai, uma coisa puxando a outra até chegar num estágio mais forte. Vou pedir para colocar para você acompanhar e entender. Esse quadro é muito bacana, Cláudia, porque esclarece para as pessoas, eu uso muito esse quadro quando eu dou aulas, né? Porque mostra que a depressão realmente não é uma doença simplesmente de atitudes, uma doença de fraqueza ou preguiça, como muitas pessoas acreditam, né? E sim é uma doença que está situada na desregulação de vários organismos, vários sistemas. Sistema cardiovascular, né? Sistema do controle do açúcar no sangue, dores no corpo, inflamações, processos alérgicos. Deixa eu tentar entender. Isso podem ser sintomas de uma depressão ou isso normalmente é consequência de uma depressão? Isso é consequência de uma depressão. Mas muitas vezes a pessoa não está reconhecendo que está deprimida e começa a aparecer, pipocar, né? Essas alterações no corpo e vários sistemas, e ela começa a procurar. Vai no médico de alergia, vai no médico porque está ficando gripada com muita frequência, ou que a pressão desregulou, ou que a diabetes não está controlada. E aí, quando você vê, a pessoa está deprimida e é isso que está causando tudo isso. Né? Então, é um problema que desregula todo o organismo, né, na realidade. Então, a gente precisa ficar bem atento a todos esses sintomas, esses sinais, né? Isso. E buscar ajuda. A depressão é uma doença que precisa ser tratada o quanto antes? Sem dúvida nenhuma, né? A gente vai mostrar mais adiante uma figura muito bacana, né, que eu vou explicar depois, mas existem consequências seríssimas se você não tratar uma depressão o quanto antes, né? A cronicidade dos sintomas, ou se você ficar maltratado também por muito tempo, isso aí leva a prejuízos desde o funcionamento cognitivo, né? Alterações em todos esses sistemas que a gente viu, né, naquela figura anterior,
né? E muitas vezes o não tratamento por muito tempo prejudica, a pessoa não consegue mais ser tratada de forma ótima depois, porque várias coisas estão desreguladas há muito tempo. Não é a mesma coisa que arrumar um problema que está assim há 3 semanas, por exemplo. Então, o que a gente está ouvindo é que tem que agir o quanto antes. Percebeu os sintomas, busque um psiquiatra. Se você ainda tem a vergonha e constrangimento por conta do preconceito, segura, porque já você vai ter a prova de que a depressão acontece de forma química no seu corpo, no seu cérebro, e ela precisa ser enxergada como doença. A medicina, ela vem evoluindo e trazendo novidades. Eu tenho uma pergunta, eu vou dar um recado e vou voltar aqui, mas eu queria saber só o seguinte. Você foi um dos médicos, e eu nunca vou esquecer, que chegou aqui e disse que pessoas que tomam remédios de depressão há anos e vão carregando aquela depressãozinha, mas eu dei uma melhoradinha, elas estão fazendo errado porque depressão tem tratamento e a pessoa vai se sentir melhor. É isso ainda? Não responde não, daqui a pouco, tá? Quero saber se é isso, porque essa fala do Dr. Márcio, alguns anos atrás, chamou muito a minha atenção. Porque eu sei que você, minha amiga, eu recebo isso direto lá nos directs, nas mensagens, né? Às vezes está tomando remédio de depressão há anos. Tem gente tomando remédio de depressão há 15 anos. E fala, ai, eu não posso parar. Mas também não está se sentindo bem. Dr. Márcio uma vez disse pra mim, depressão tem tratamento. E tratamento certo, na dosagem certa, na medicação certa, funciona, faz efeito e a pessoa fica boa. Agora vamos voltar. Doutor, lembra dessa sua afirmação aqui no programa? Você falou, quem usa remédio de depressão há anos a fio e não se sente melhor, tá tomando remédio errado, dosagem errada. Ainda é isso? Sem dúvida, e mais ainda, né, Cláudia? Eu acho que o remédio errado pode estar errado por vários motivos. E necessariamente não é só a dosagem ou a forma como a pessoa está tomando. Muitas vezes o remédio pode ser errado para o tipo de depressão que você tem, né? Porque existem mais de 70 tipos de depressão, não sei se você sabe disso. Não. É uma variabilidade muito grande de apresentação dos quadros e cada quadro melhora com um tipo específico de medicação ou uma combinação específica de medicações. Então vamos falar quais são os tipos mais comuns de depressão? Vamos. Porque aí talvez você possa identificar o que você está sentindo. Grosseiramente falando, existem 4 principais tipos de depressão, né? É aquela depressão onde a pessoa fica mais esgotada, ela fica sem energia, ela não consegue sair da cama, ela tem um prejuízo do ânimo muito importante. Esse é um tipo. O segundo tipo é aquela depressão em que a pessoa fica mais irritada, mais agitada, né? Ela briga com todo mundo, não tem paciência para nada, né? O terceiro tipo é o tipo mais sério, em que a pessoa pode até ter pensamentos suicidas, ter alucinações, uma coisa muito mais grave. E o quarto tipo é uma família de vários tipos, que é a depressão bipolar, que é uma depressão associada a uma instabilidade muito grande do humor, onde a pessoa tem picos para cima e para baixo. Cada um desses tipos requer um tipo de tratamento. E o que se sabe, né, é que por aí, né, a gente sabe que se a pessoa não tem um treinamento correto para tratar a depressão, ela vai achar que simplesmente uma fluoxetina resolve qualquer depressão, que depressão é tudo igual. Nossa, a gente estava falando isso agora no camarim, né? Tem muitas mulheres, olha aí você, que acha isso. Tomar uma fluoxetina melhor. O remédio da sua amiga pode não ser o seu. Exato. Pode fazer mal para você, pode piorar o seu quadro. Interessante você falar isso, doutor, porque na minha cabeça mesmo, e olha que eu gosto de estudar e ler sobre as doenças, eu achava que depressão era aquele quadro de choro, de tristeza, da pessoa que chora com tudo. Não, a dificuldade está essa, em reconhecer os subtipos e tratar adequadamente cada subtipo, né? Isso vai de encontro à crença popular e até de alguns médicos não treinados para isso, de que a depressão melhora, é tudo igual, e melhora com fluoxetina, como se isso fosse uma vitamina C. E deixa as pessoas tomando essa fluoxetina sem dose ajustada e sem saber o subtipo de depressão da pessoa por anos. E a pessoa acha que está fazendo um tratamento e não está, não é? Olha lá, isso é muito sério. Agora vamos falar então de tratamento para depressão. Quem tem depressão, com aqueles sintomas que a gente já colocou aqui e que podem ser variados, você entendeu, percebeu, precisa procurar um psiquiatra. Esse é o médico. Sem dúvida nenhuma. Tá. Não é neurologista, não é... Psicólogo não pode prescrever remédios, florais não é um tipo de tratamento para depressão, né? Remédios para dormir também não. Então, a depressão é tratada com antidepressivos e, às vezes, com a combinação de alguns antidepressivos com estabilizadores de humor, que a gente chama. Antidepressivo, é tudo igual?
De jeito nenhum. Cada um aperta num botãozinho do cérebro, cada um funciona de uma forma diferente, cada um tem um perfil de tolerabilidade diferente e variando de pessoa para pessoa, o que faz bem para você, às vezes não é o que faz bem para mim. Então o médico deve avaliar muito essa questão da personalização, né, do tratamento. Os remédios mais modernos e mais caros, eles são os melhores? Pergunta difícil, mas geralmente sim, os remédios mais modernos são os últimos lançamentos e eles, por terem uma tecnologia mais sofisticada, tem uma questão de patente, sim, são os mais caros e não estão ao acesso da população pelo Sistema Único de Saúde na maior parte das vezes. O que é uma grande pena, né? Eu te perguntei isso porque a gente sabe que tem aí algumas evoluções, como eu disse, a medicina ela vai evoluindo, a tecnologia vai ajudando tudo isso, então quer dizer, eles chegam a algumas descobertas interessantes. Crianças e adolescentes podem ter depressão? Super podem. É muito provável que esses quadros apareçam, inclusive hoje em dia ocorre algo que a gente chama de antecipação das apresentações clínicas, né? Pessoas com história na família de depressão, quando você vê, você tem um filho adolescente que está tendo depressão muito antes da época que você teve a sua primeira vez. Isso se deve, especula-se por diversos fatores. Então Dentre eles, hereditário? Sim, é hereditário. Tem uma influência genética muito importante. E se a pessoa está vivendo mais estresse, está processando muita informação, como é uma coisa característica da época atual, né? As pessoas estão processando muitas informações ao mesmo tempo, no celular, na internet, o tempo inteiro, isso aí leva a um maior desgaste cerebral e pode levar a uma antecipação de um quadro de depressão. Olha, eu não vou abrir para perguntas e respostas, porque a resposta vai ser sempre a mesma. Cada caso é um caso. A sua depressão não é igual à da sua amiga. O médico precisa te avaliar, precisa te conhecer e você precisa se levar a sério. No caso da depressão, eu acho que tem um recado importante aqui que eu gostaria que o Dr. Márcio desse para você que me escreve sempre, que tem depressão, que diz: eu tenho depressão desde a minha adolescência, eu tenho depressão há 5 anos, eu tenho depressão desde que eu perdi minha filha. Então, é para você que está arrastando esse processo ou para você que descobriu esse processo agora. A resposta é a mesma. Se não melhorou e está tratando há muito tempo, tem alguma coisa errada. A ideia realmente é deixar uma pulga atrás da orelha dessa pessoa. Se não está bem, está tratando há muito tempo, ou está com um diagnóstico errado e está recebendo um tratamento equivocado, ou tem que rever essa medicação, né? Que de repente mudou e as coisas mudam, né? O que é bom para você hoje, uma pessoa que precisa de um tratamento crônico, não vai ser necessariamente bom para o resto da vida. Você precisa ajustar, às vezes precisa trocar. Conforme o momento de vida que a pessoa está passando, a gente precisa mudar as coisas também, né? Então isso não é um tratamento estático, é um tratamento geralmente bastante dinâmico na realidade. E precisa envolver outros profissionais ou só o psiquiatra pode resolver o caso da depressão? Não, o psiquiatra tem um papel importante em questão do tratamento com as medicações, mas eu acho que é extremamente importante envolver as multidisciplinas envolvidas nisso, que são as seguintes: psicologia, sem a menor dúvida, nutrição, extremamente importante, um profissional de educação física também para orientar os exercícios, e todo mundo precisa trabalhar junto nisso. Tem que fazer exercício para tratar a depressão? Tem que fazer, sim. Ah lá! Acelera a melhora da depressão. Tá vendo? Junto com remédio, mais exercício e todas essas coisas, a pessoa melhora de verdade. Doutor, eu só posso te agradecer. Volte mais vezes. Vamos falar um pouquinho de quadro bipolar também? Vamos, né? vamos. Eu vou pedir para a produção organizar isso, que eu sei que você que está em casa quer e precisa. O site com mais informações é o www.progruda.com e o telefone é 011 30 45 14 74. Doutor Márcio Gerhardt ajudando sempre a gente aqui e o recado está dado. Busque um psiquiatra. Não fica arrastando porque a vida voa e se você jogar fora vai se arrepender. Né? É isso aí. Obrigada. Obrigado pela Você oportunidade. falou de alimentação, a gente daqui a pouquinho vai receber uma nutricionista para falar dos alimentos que promovem esse bem-estar, que ajudam a afastar a extremamente depressão. importante, vai complementar então. Sensacional. Obrigada, Obrigado, até a próxima. Tchau, tchau, Cláudia.